quais que são os melhores construtores de página, WordPress e Elementor. Mesmo que você já tenha seguido alguns tutoriais nossos, já tenha visto outros materiais nossos, outras lives, eu quero trazer aqui por que o WordPress e Elementor são melhores. Vamos mostrar aqui com comparação com outras ferramentas e a gente vai mostrar um pouco na prática aqui de interface, vantagens realmente de usar esses construtores de página. Por que eu trouxe esse conteúdo? Tenho dois motivos. Primeiro que você precisa saber as vantagens e como tirar melhor proveito das ferramentas que você utiliza. Além de saber as vantagens, saber por que é bom essa ferramenta, ou por que você gosta dessa ferramenta, por que ela é prática, você precisa explicar as vantagens para o seu cliente. Quando você vai fazer uma proposta, quando você vai conversar com o cliente, quando você vai fazer um projeto, não é para ser sobre você, é para ser sobre o projeto do seu cliente. Se você está usando essas ferramentas, você precisa saber explicar essas vantagens para o teu cliente. Mais especificamente, não só, é bom porque eu não uso código e eu consigo fazer o site mais rápido. Não, por que isso vai ser bom para o projeto, para o site que vai ser desenvolvido? Essa é uma pergunta mega importante que você tem que responder sempre que você for negociar com o cliente. O seu cliente, ele sabe o que é WordPress Elementor? Às vezes você vai botar lá na sua proposta, vou desenvolver um site no WordPress Elementor, mas ele sabe o que é isso? Por que essas ferramentas vão ser a melhor escolha para o projeto do nosso cliente? Você precisa saber responder essas perguntas. O que é WordPress e Elementor? WordPress, ele é o maior CMS do mundo. CMS é um sistema de gerenciamento de conteúdo. Mas o WordPress, ele nasceu para a criação de blog. Mesmo que você não mexa nada com programação, você consiga criar um site, principalmente blogs, site com uma interface bonita. Você não vai precisar programar um monte de linha de código, compilar alguma coisa. Você vai só ali com arrasta e solta, com menu interativo, com funcionalidades interativas, você vai conseguir ter o seu site. Quando você entra no site do WordPress, eles dizem que literalmente 43% da web é feita em WordPress. Cada vez mais pessoas estão utilizando o WordPress. Ele é código aberto, então esse, na minha visão, é o grande motivo que ele explodiu assim, muita gente utiliza. Porque por ser código aberto, por qualquer pessoa conseguir lá e criar um plugin, uma ferramenta nova, fazer uma integração, como ele não é fechado, o código é disponível para desenvolvedores e outras empresas conseguem lá fazerem softwares para ganharem dinheiro com isso também. Por causa disso, existem milhões de plugins e milhões de desenvolvedores, literalmente milhões, lá dentro do WordPress, oferecendo diversas soluções. Principalmente a galera que programa, rola muito isso. Não, WordPress, eu vou ter um site ali extremamente limitado, eu vou ter um tema ali que eu não vou conseguir mexer nada, não vou conseguir personalizar o site do meu cliente. E antigamente era meio que assim mesmo. Você tinha alguns temas lá no WordPress e era meio que isso. E aí todos os sites ficavam mais ou menos com a mesma cara, você conseguia mexer, tipo, pouca coisa ali na interface, e era tudo muito limitado. E aí veio o Elementor. Essa aqui foi a virada de chave para o WordPress. Porque o Elementor é um plugin de criação de página. Então toda aquela limitação que a gente tinha com um tema, que você ficava preso, você tinha que seguir a mesma estrutura, o mesmo wireframe que chama, a gente tem total liberdade de criação. Tem toda a facilidade do WordPress, de interface, de facilidade de não precisar mexer com código, mas toda a liberdade de criação possível. Então eu trouxe aqui alguns exemplos, inclusive, de sites que a própria Elementor divulga, e eu abri alguns só a nível de curiosidade para a gente ver o quão diferente são esses sites. Esse site daqui tem uma estrutura muito única, cores, um uso de cores, essas animações de entrada, que é completamente diferente desse outro site aqui. Tem esse vídeo aqui. Olha como esse site é completamente diferente, e esses dois sites foram feitos com Elementor, sem usar código, sem nada do tipo. O site da Patrícia também ficou incrível, outra estrutura completamente diferente. O meu ponto é, a gente tem total liberdade de criação de uma forma muito fácil, muito visual, muito intuitiva. Vai ser tudo arrasta e solta, a gente consegue criar estruturas complexas do zero. Se você mexe no Photoshop, você vai ver que é mais fácil do que o Photoshop. Se você mexe no Canva, você vai ver que é tão simples quanto mexer no Canva. E essas ferramentas permitem com que os alunos cheguem nos 10 mil reais de faturamento por mês em criação de sites. Porque aqui, olha como são soluções muito personalizadas para cada cliente. E os clientes hoje em dia, com todo mundo querendo ir para o digital, todas as empresas querendo ir para o digital, elas vão querer um site cada vez mais único, cada vez mais com a imagem deles, com a pegada de marca que eles têm, com a identidade visual que eles têm. Isso é WordPress Elementor. Pô, beleza, eu posso usar WordPress Elementor, mas você falou que o mercado de sites tem muitos clientes, tem muitas oportunidades. Não existem outras formas? Eu preciso usar WordPress Elementor? Eu acredito que esse mercado ele é muito amplo. Alguns clientes, eles vão aparecer para você e eles talvez já tenham alguma coisa feita. Já aconteceu muito com a gente
recentemente de aparecerem clientes, por exemplo, tinham um site no Wix, ou já tinha um site no ClickPay, e eles queriam refazer o site. Não tem nada que te impeça, não tem nenhuma lei que te impeça de usar outras ferramentas. Existem várias outras ferramentas de desenvolvimento de sites hoje em dia, mas a que eu utilizo é WordPress Elementor. Eu queria só mostrar algumas, não são bem concorrentes, tá? Mas seriam mais formas concorrentes de você desenvolver sites. Quem aí já ouviu falar, por exemplo, do ClickPay? O meu intuito aqui não é ficar atacando de graça aqui outras formas, mas fazer realmente uma comparação com vocês de, beleza, eu não vou usar o WordPress Elementor. Que outras formas eu tenho no mercado? E por que eu recomendo e bato na tecla de usar o WordPress Elementor? Por que justifica a gente focar toda a nossa energia nessas plataformas? Qual que é o problema do ClickPages para você que quer criar o próprio site ou fazer um site de um cliente no ClickPages? Mas ele é mais focado aqui para a galera de lançamento, marketing digital, etc. E aí, a primeira coisa que deve passar na cabeça é, se ele é focado nisso, ele deve ser melhor para o pessoal que vai fazer página de venda, blog de lançamento, página de captura, mas não é bem assim. Porque quando a gente entra aqui, eu até separei ele aqui, eles têm ele é da própria Hotmart, nossa, então ele deve ser muito melhor do que o WordPress Elementor. Só que ele tem três grandes desvantagens que eu vejo em usar o ClickPages, por exemplo. E essas desvantagens, elas meio que entram nessa mesma categoria de construtores, eu já vou explicar. Mas qual que é o problema? Ele costuma ser mais caro, sim, ele é mais caro sem necessidade. Vamos ver aqui os planos dele. Tirando aqui a parte de e-mail marketing, envio de e-mails, tá? Vamos focar só em criação de página. O plano mais básico deles é R$ 107 por mês. No caso, a gente sempre vai precisar de um domínio e de uma hospedagem. Então, vai ser de graça a gente criar um site com WordPress Elementor? O WordPress e Elementor são realmente de graça. Mas, beleza, a gente vai ter um custo, a gente precisa de domínio e hospedagem. Mas aqui a gente vai ter um custo, pelo menos um custo inicial, a gente pode ter servidores cada vez mais potentes para uma pessoa que precisa de 50 mil acessos no mês, ou vai ter um lançamento gigantesco e tal. Mas para a pessoa que está no início, o inicial aqui vai ser, se não me engano, foi R$ 178 no ano. Anuidade, para você ter um ano de domínio e hospedagem, ou para o seu cliente ter um ano de domínio e hospedagem. WordPress Elementor, eles são ferramentas que são de graça. Você vai precisar de domínio e hospedagem, você vai precisar de uma hospedagem para o seu site. E a gente, com o cupom de desconto da Cloud Sites, com as empresas que a gente recomenda, você vai ter um gasto aí de, no máximo, uns R$ 200 no ano. Aqui, essa ferramenta são R$ 100 todos os meses. Por mês, você vai ter que investir. Se você pega um plano anual aqui, dá R$ 1.000 no ano. Então, ela é muito mais cara. E tem um detalhe. Aqui, você tem o quê? Somente 10 páginas. Então, é só um site com no máximo de 10 páginas. Se você for fazer uma página de captura, página de venda, página de obrigado, teste AB, blog de lançamento para várias aulas, cara, talvez você ainda precise contratar um plano mais caro, tá? Quando você usa o WordPress Elementor com domínio hospedagem, você pode criar praticamente quantas páginas você quiser. Qual que é a limitação? Não dá para ser infinito, porque você nunca vai conseguir criar infinitas, né? Mas é muito mais do que você consegue criar no seu período de vida. Então, você pode criar quantas páginas você quiser. Aqui você tem uma limitação de 10. Aqui você pode usar um domínio. Olha que sacanas que eles são. Eles não deixam isso claro, né? Você pode usar um domínio, mas você tem que pagar a parte. Então, você vai ter que contratar um domínio de qualquer forma. Aqui, geralmente, você pega uns pacotes, você contrata o domínio e hospedagem, tudo junto. Então, você não precisa ter esse gasto a mais. Eu testei aqui, tá, galera? Para não ficar falando as coisas da boca para fora para vocês, eu já tinha usado o ClickPages uma vez antes com um cliente, que a gente precisou pegar umas informações, 2 vezes, inclusive. E aí eu comprei o plano aqui para mostrar para vocês, paguei aqui o plano mais básico de todos, né? E aí eu achei que eu consegui testar algumas coisas e se liga, não tem teste AB nesse plano, não tem contador. Contador é aquele timer, né? Para quem faz página de venda, mexe com marketing digital, é muito útil. Você botar ali, olha, essa oferta vai expirar em tanto tempo, ou esse bônus é só nas primeiras 24 horas. Você não tem essa funcionalidade no plano básico. Formulário de pesquisa, que é uma coisa super simples. Redirecionamento de URL, que é básico do básico do básico. Você não tem acesso a nada disso nesse plano. Eu fiquei bem decepcionado. E até mexi um pouco aqui, eu já tinha mexido uma vez. Apesar de não ser que nem código, é um pouquinho mais intuitivo, mas é completamente limitado. Para quem já mexeu com o Elementor, sabe que isso aqui não faz nem sentido. Você tem que vir aqui e procurar uns modelos, aí você não consegue editar nada do modelo. Você volta 5 anos atrás, quando a gente tinha lá o WordPress com tema que você não conseguia mexer nada. Então o Elementor, ele realmente revolucionou essa parte de construção. Esse é um dos motivos que, ClickPages, não recomendo, não faz sentido. Você vai pagar muito mais caro para ter muito menos funcionalidade. Só que tem clientes que às vezes eles vão ver, cara, eu quero o meu site com o ClickPages. E você vai ter que saber justificar para ele, não, olha, seguinte, a gente pode até desenvolver com ClickPages, mas olha só essas vantagens, olha como a gente vai conseguir criar um site melhor, olha como você vai ter mais funcionalidades usando o WordPress Elementor. Então você pega uma situação do seu cliente, você faz com que ele deseje agora as ferramentas que você utiliza. E não simplesmente fale, vou usar o WordPress Elementor. Porque às vezes ele estava na cabeça, não, eu preciso do ClickPages, porque ele é focado em marketing digital. Então eu preciso de ClickPages. E aí, se você não conversa
conversa com o teu cliente, se você não mostra tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, às vezes você vai falar, vou usar o WordPress Elementor. E na cabeça do seu cliente ele vai falar, ah não, então não é esse o serviço que eu preciso. Você não educou o seu cliente. Faz sentido isso, galera? A gente sempre precisa conversar, negociar com o nosso cliente, pegar informações dele para entender quais são as crenças que ele tem e como que a gente vai conseguir ajudar ele de fato. Porque aqui ele vai pagar mais caro. Ele vai estar com uma ferramenta muito mais limitada. Ele vai conseguir criar 10 páginas ali, tipo, e se ele precisar de mais? Se ele precisar editar essas páginas? Então, a gente mostra para o nosso cliente, prova para o nosso cliente com argumentos lógicos, mostrando aqui, pode entrar aqui, pode... Não precisa fazer a conta aqui, tá? Mas que nem eu fiz, acho que aí não faz sentido. Mas mostra que esses pontos aqui, faz a comparação que é um processo importante na venda. E é importante que você entenda isso também, tá? Para você precisa entender isso, você precisa mostrar para o seu cliente. Meio que as outras ferramentas, elas entram mais ou menos nessa categoria, tá? Então, o Wix, eu vejo mais ou menos esses mesmos problemas. Ele vai ser mais caro? Ah, não, mas dá para criar uma conta de graça no Wix. Sim, só que aí você não tem acesso a nada. Qualquer coisa que você vai colocar, aí entra um plano lá gigantesco de caro para você pagar, né? Você entra aqui no site, eu não sei se eles ainda estão com esse marketing, né? Mas eles falam, criar de graça. E aí, quando você vai ver, não é bem de graça assim, porque você não tem acesso a quase nada, ou às vezes é por uma semana só e depois bloqueia, você não vai ter um domínio profissional, você tem que contratar essa parte, para você ter, sei lá, agora eu quero fazer algumas otimizações, aí você tem que contratar um plano super caro, então eles acabam escondendo um pouco isso, e aí para pessoas que não têm muito conhecimento, não param para investigar, não param para comparar, você acaba às vezes entrando numa roubada, ou às vezes o seu cliente acha que é a melhor solução, e às vezes não necessariamente é, tá bom? Eu tenho contato com algumas pessoas que fazem lançamento, mexem com marketing digital, e direto eu recebo reclamação do pessoal falando que, nossa, meu site tá muito lento, não consigo editar, não tô conseguindo fazer o que eu quero. O que eu tinha mexido aqui, eu não lembrava disso, mas aqui eu não achei nem como editar a versão de celular. Eu achei isso, meu Deus, tá muito atrasado isso. Então, o preview, a gente consegue ver a versão de celular, mas ó, aqui, por exemplo, tá esquisito, né? Eu não consigo editar isso na versão de celular. No Elementor, aqui, esse é o painel de edição do Elementor, né? A gente tem um monte de widgets aqui pra gente utilizar, da forma com que a gente quiser, mas eu consigo editar aqui o que eu quiser de estilo, de se eu quero o texto centralizado, o tamanho do texto, o peso da fonte, mudar essa imagem para a imagem que eu quiser, alterar o tamanho dessa imagem do jeito que eu quiser, botar essa coluna, essa seção aqui, mais para um lado, mais para o outro. Eu tenho total liberdade de criação aqui, e eu tenho essa mesma liberdade de criação no modo responsivo de celular. Se eu quiser criar um site completamente diferente no modo celular, e a gente já fez isso em sites que a gente chama de mobile first, a gente primeiro desenvolve para celular, ficam aqueles sites com cara de aplicativo, digamos assim, a gente consegue fazer toda essa edição aqui na versão do celular e com a mesma facilidade, a mesma edição aqui. Eu vou vir aqui, eu quero editar essa seção, mudar o fundo dela, essa seção aqui, claro, não faz sentido eu mudar isso, né? Quero um fundo branco por algum motivo, eu consigo editar da forma que eu quiser para a versão do celular também. Esse é um outro ponto que, a pessoa que vai fazer lançamento, ou qualquer cliente hoje em dia, as empresas estão migrando para o digital, estão indo criar o site delas, elas precisam de um site hoje em dia. A maioria das pessoas está o quê? No celular. Você vai fazer um anúncio ali, você vai mandar um e-mail para a galera, você vai fazer um post no Instagram, tá todo mundo no celular. Então, importantíssimo que você consiga ter um bom editor que edite para a versão do celular do seu cliente, tá bom? Isso entra para o Wix, isso entra também para o WordPress.com. Bruno, agora doeu, agora deu um nó na cabeça aqui. Como, mas WordPress não é WordPress? E aí, infelizmente, sendo 100% transparente para vocês, porque para vocês que vão trabalhar com isso ou vão criar o próprio site, é importante que vocês entendam todos os pontos aqui. O WordPress, ele é dividido em duas partes. Tem o WordPress.com e tem o WordPress.org. Só que se você entrar, você novato, que não segue a escola de sites, nubão aí, tá começando, garoto novo, você vai entrar wordpress.com. E aí você vai cair aqui, e aí você vai chegar aqui, ó, nossa, que legal, tá, WordPress, vou usar WordPress, muito bom. Cadê? Não chega nunca. E você vai ver aqui, ó, é de graça, mas tem uns planos aqui. Então, Bruno, qual o plano que eu tenho que contratar? É de graça ou não é? E o wordpress.com, eles pegaram o WordPress, o software WordPress, criaram o wordpress.com, começaram a cobrar por isso. Então, não é esse WordPress que a gente vai utilizar. Sempre chega essa dúvida para mim, às vezes a galera contrata errado, às vezes dá esse bug na cabeça mesmo, mas não é o WordPress.com. Vamos botar ele aqui, ó, em vermelhinho. Não é esse WordPress.com. A gente vai usar o WordPress.org, que a gente instala ele dentro de um servidor e ele é totalmente de graça. E você vai ter, inclusive, mais funcionalidades. Isso aqui acaba sendo o WordPress, só que num plano pago, já tem um servidor e tal. Não vale a pena. Por quê? R$12 para você começar no plano mais básico, pra você conseguir usar, porque aqui você não consegue usar nada, basicamente. Mesmo estratégia
estratégia do Wix lá, é de graça. Aí quando você vai ver, você não consegue usar nada, você tem que pagar. E pra você criar um e-commerce, por exemplo, eles cobram 150 no mês. É muito caro, não faz sentido você pagar isso aqui para você ter as mesmas funcionalidades que por R$200 no ano você tem aqui com o domínio hospedagem. Tem um ponto aqui que eu esqueci que é muito massa, sobre o ClickPages aqui, tá? Que ele é voltado para lançamento de marketing digital. E aí, quando eu estava criando aqui, eu vi que eles tinham os templates do Vitor Damasio. Não sei se vocês conhecem o Vitor Damasio, mas ele faz uns lançamentos grandes, assim, é um cara super famoso, faz uns lançamentos digitais gigantescos, tem um monte de aluno e tal. E eu vi aqui, caramba, será que o Vitor Damasio usa mesmo o ClickPages? Não é possível, tipo assim, porque ele é um nível muito grande, muito respeitado. Será que ele usa mesmo? Ele consegue usar o ClickPages? E aí eu fui pesquisar mais a fundo, e aí eu entrei no site principal dele, vitordamasio.com.br. É um site do tipo institucional, tá? É bem simples. Ele não tem nenhum CTA, ele não te leva para nenhum canto. É um site bem simples. E esse site, de fato, quando eu forço uma página 404, eu vejo aqui que ela é do ClickPages. Porque o ClickPages, acho que nem tem como você configurar a página 404. Fica só essa do ClickPages, failzona mesmo. Mas eu vi, caramba, o Vitor Damasio, então ele realmente usa o ClickPages, que impressionante, não esperava. Fui dar uma pesquisada a mais, deixa eu ver os lançamentos, quando ele faz um evento, alguma coisa assim, quando ele vai abrir turma. Será que ele usa mesmo o ClickPages? E aí eu achei, ele tá em lançamento agora, né, de 1º a 5 de agosto, vida de mentor e tal, desafio. Eu entrei nesse site aqui, caramba, ó, esse site aqui, e aí eu fui vendo aqui o WordPress, e olha só, o site do lançamento, que é onde ele coloca mais grana e tal, onde ele investe, vai abrir um monte de aluno novo e tal, é feito em WordPress. Se um cliente seu de marketing estiver falando sobre ClickPages, cara, um excelente argumento que eu te trago é esse. Beleza, o ClickPages tem lá os templates do Vitor Damasio, mas o Vitor Damasio mesmo, nos lançamentos, ele usa WordPress. E ele tá certíssimo, tá? A equipe de desenvolvimento dele, cara, com certeza consegue fazer muito mais coisa com WordPress, tem muito menos limitação, consegue fazer teste AB e formulário e captação de lead, e, enfim, um monte, e uns layouts muito melhores com o WordPress. Fui dar uma pesquisada a mais, Pedro Sobral, quem aí conhece o Pedro Sobral, gestor de tráfego mais famoso do Brasil, né? Quem aí mexe com gestão de tráfego ou já viu o Pedro Sobral, a gente vê o site dele feito em WordPress. Então, os lançamentos dele feitos em WordPress. Leandro Ladeira, também outro nome absurdo do marketing digital, sócio lá do Érico, do Método Venda Todo Santo Dia. Vamos ver o site dele aqui, wp-admin, também feito em WordPress. Sabrina Nunes, também feito em WordPress. O novo mercado, o Ícaro de Carvalho, acho que também muitas pessoas devem conhecer. Aí eu botei aqui o wp-admin, e aí ele gera um erro 404 e volta para essa página. Será então que o Ícaro... pronto, achamos aqui, o Ícaro não usa, o Ícaro deve usar algo muito melhor do que o WordPress Elementor. E aí o que eles fizeram? A equipe deles, eles esconderam esse login do WordPress. É bem fácil fazer isso, mas tem uma outra forma, e aí fica essa recomendação de ferramenta para você, que é você vir aqui nesse isitwp.com. Vou até jogar o link aqui se vai deixar eu compartilhar, mas é só botar isitwp no Google que você acha, e aí a gente consegue testar aqui, ó, analisar site. E aí ele confirma aqui pra gente que, sim, ele é feito no WordPress. Tem outras formas, eu posso inspecionar o site aqui também, dar uma olhadinha aqui nos códigos, eu vou ver aqui que foi feito com o OceanWP, que é um tema super famoso do WordPress, eu posso botar aqui as tagzinhas de WP, que vai ver que tem um monte de coisa relacionada ao WordPress, mas assim, não precisa entrar nessa parte de código, você pode só usar esse site aqui que ele fala, opa, esse site aqui sim, ele é feito no WordPress, tá? Então, olha só o tanto de referência, o tanto de players, né, de personalidades super famosas, gigantescas, que movimentam aí milhões no ano, que tem o site em WordPress. Não sei se todos são com Elementor especificamente, mas eu vi alguns que são realmente feitos com Elementor. O do Vitor, por exemplo, a gente vê aqui, ó, que ele tem um monte aqui, ó, Elementor. Não sei se vai dar para ler exatamente, não consigo dar um zoom, mas tem aqui esse site que foi feito com Elementor. A gente pode ver que é uma ferramenta extremamente complexa. Se você trabalha com criação de site e você mexe com um cliente ali que quer uma página de venda, quer marketing digital, blog, coisa do tipo, cara, esse aqui é o argumento matador pra você falar que, olha, você vai ter um site que nem um desses caras. Então, esse aqui é um excelente argumento de venda. Isso aqui vai valer, esses pontos aqui de ser mais caro, ser limitado, ser meio lento, em geral, vale para qualquer Janio Builder. O que é o Janio Builder, né? É qualquer construtor de páginas que não seja muito utilizado. E muita gente chega no perfil da Escola de Sites me perguntando, Bruno, o que você acha de construtor Janio tal? E geralmente, a maioria desses Janio Builders, eles vão cair nesse problema de que vai ser mais lento, tem equipe de desenvolvimento menores, então tem menos pessoas para prestar suporte, para te ajudar, para ver bugs, para ver brechas de segurança, para trazerem novidades.
sites para trazerem atualizações, tá? E tem poucas pessoas usando também, porque eles são menores, tem menos pessoas usando. Qual que é o problema? Ah, mas menos gente usando não é melhor não? Construtor de página não é que nem academia não, que quanto mais vazia, melhor. Não, quanto mais pessoas usando, melhor a parada, melhor o construtor. Por quê? Porque são mais pessoas testando, mais pessoas reportando erro, mais pessoas colocando dinheiro para contratar mais equipes de desenvolvimento. Então é bom que tenham muitas pessoas utilizando. E aqui, nos Genius Builders da vida, normalmente não tem. Mesma coisa para a galera que, eu vou fazer o meu site código, então vou aqui aprender. Beleza, você pode fazer com código? Dá para fazer sites incríveis utilizando código? Dá, só que, primeiro, que você não vai ter também uma equipe, ou então você vai ter que cobrar muito caro para ter uma equipe, alguma coisa do tipo, e você vai ter que aprender, então, cara, beleza, você vai, começa aí, põe a lista aí, daqui a 5 anos a gente conversa. HTML, CSS, JavaScript, aprende um PHPzinho também que é bom, um MySQL, que tal um C# também, põe um Python da vida para você começar, e aí vai, a lista é infinita, tá? E você vai ter que aprender um monte de coisa, e mesmo assim você não vai ter, tipo assim, vai que saiu uma atualização do Google, você vai precisar agora parar e sentar e fazer tudo isso para os seus clientes. Então, assim, dá para fazer sites com código? Dá, mas você vai levar muito mais tempo. Ah, Bruno, quer dizer que programação, código, HTML, CSS são coisas ruins? Não, de forma alguma. Com certeza são habilidades extremamente importantes, mas para a criação de sites, em 90% dos casos que eu vejo hoje em dia, elas não são necessárias. Mas olha só que louco. Mas você, com essas ferramentas, WordPress Elementor, você pode usar HTML, CSS, você pode fazer umas aplicações em JavaScript, você pode fazer coisas em PHP ali no WordPress, você pode criar uma aplicaçãozinha em Python e colocar lá o embedded da vida. Geralmente você vai usar mais JavaScript, né? Mas você consegue fazer aplicações e adicionar no template do WordPress do Elementor. Então você tem toda uma estrutura formada, você consegue fazer um layout incrível e ainda adicionar coisas se for necessário. Na maioria das vezes, nem é necessário você aprender nada disso aqui não, tá bom? Todos esses sites aqui que eu mostrei, eu acho difícil, eu duvido que tenha utilizado qualquer solução em código para fazer os sites dessas pessoas gigantescas, tá? Não vejo nenhuma necessidade, tenho quase certeza que não foi utilizado nada aqui, tá bom? Até a parada de mascarar aqui o WordPress, cara, tem plugin para 1 milhão, infinitas coisas no WordPress.